É uma honra estar aqui na Ignição de novo. Realmente assustador. Bia deu um desafio pra gente nesse novo ciclo e lembrar desse desafio, esse foi, me desafiou. Realmente, quando ela falou que a gente ia pregar uma coisa que a gente nunca tinha pregado, eu falei assim, deve ser alguma coisa boa, de leve, mas eu nunca me imaginei pregando sobre Priscila e Áquila, nem sobre legado e Deus falou comigo nesses dias, foi impressionante. Bom, eu dei um tema, a gente está falando sobre legado nesse ciclo, e eu fiquei especificamente com Priscila e Áquila, e eu acho que não teria um tema melhor, um título melhor, né, para esse momento, como servindo por um legado. E a gente começa lá com Atos 18, versículo 1. Eu estou lendo na ACF, bem tradicional, né? Mas vamos lá. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que há pouco tempo tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, ou em outras versões, né, proclamava ou conversava e convencia os judeus e gregos. Aí quando a gente desce mais um pouquinho lá para o versículo 18, diz assim: E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Com ele, Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e o texto vai continuar. E a gente tem essa mínima menção de Priscila e Áquila no livro de Atos. Mas ao decorrer a gente vai vendo mais algumas coisas, né, nas cartas de Paulo. Mas quando a gente observa a história de Priscila e Áquila e todo o panorama bíblico deles, não há nada mais claro do que o serviço, do que o servir. A grande marca da história de Priscila e Áquila, além da sua conversão ao Evangelho, é o servir, é o serviço. Eles contribuíam para o servir. Ao longo das cartas de Paulo, nós observamos referências a Priscila e Áquila. E todas essas referências são tendenciosas ao serviço que eles prestavam. Quando a gente abre lá a nossa Bíblia, lá em Romanos 16, versículo 3, vai dizer assim: Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, em outros, as pessoas que me ajudam no servir, e etc. Lá em 1 Coríntios 16, versículo 19, vai dizer assim: As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam vós afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então a gente tem várias referências de serviço através das cartas de Paulo. Ele menciona Priscila e Áquila como servidores, como cooperadores do reino. Quando a gente vai vendo sobre Priscila e Áquila, o serviço ele tá tatuado na história deles. Deus me direcionou a falar sobre o dom de serviço, o dom de servir, o dom de estar servindo. Um escritor chamado Josadak Lima, ele define legado como dádiva deixada em testamento, ou aquilo que alguém transmite a outro ou a uma geração, qualquer coisa que é deixada à posteridade. É assim que Josadak define legado. E o que Priscila e Áquila, esse casal de judeus, nos deixou foi um legado. Um legado onde nós vemos a importância clara e direta ao serviço. O casal de judeus, eles são um dos primeiros cristãos primitivos, e juntamente com os apóstolos, eles deixam um legado claro.
Com certeza, no início da igreja, tiveram vários cristãos primitivos. Vários cristãos ali que se converteram no início, para os judeus, que se converteram ali no início. Mas a Bíblia deixa registrada a história desse casal. Eles não só se converteram ao evangelho, e não só deixaram legado na sua região, mas eles deixaram um legado tão grande que foi passado de geração em geração até chegar a gente. Eles deixaram um legado que acompanhou a sua história. E mesmo sendo pequenos trechos da Bíblia, eles estão lá. Quantas pessoas estavam naquelas 3.000 pessoas do Atos 2, no momento do Pentecostes, em que Pedro prega para um público enorme? Quantas pessoas estavam durante os tempos das viagens de Paulo, das viagens de todos os apóstolos, né? Aqueles que saíram, aqueles que foram, as pessoas que pregaram o evangelho, os discípulos que foram? Quantas pessoas? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas talvez serviram até? Mas ninguém trouxe um serviço tão excelente e tão eficaz como Priscila e Áquila, a ponto deles serem registrados na palavra. É muito interessante observar isso. Lá em Romanos 12, Paulo vai dizer algumas coisas sobre o dom de serviço, ou o servir. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Texto é muito interessante. Eu vou ler em outra versão aqui. Eu vou ler na King James, porque ele fala exatamente na palavra que a gente vai conversar hoje, que a gente vai expressar hoje. Deus tem falado. Portanto, pela graça me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos de nós somos um só corpo em Cristo, cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com uma generosidade. Se exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, Paulo aqui ele vai deixar bem claro que, por mais que sejamos um corpo, nós somos membros desse corpo. Cada membro do corpo tem uma função. Cada membro ele vai ser utilizado de forma específica. Cada membro vai ser utilizado numa função diferente. Assim também somos nós, num corpo único. Ele vai citando alguns dons. Ele fala do dom de servir, do ministério de serviço. E Priscila e Áquila, eles foram abençoados por esse dom. E esse dom não está muito distante de nós. Esse dom não está distante de nós. Os dons de serviço, eles não são novos na Bíblia. Eles são citados aqui em Romanos, no Novo Testamento. Mas se você observar durante todo o Antigo Testamento, você vai ver pessoas que vão se movimentar em serviço. Então é muito interessante ver que isso não é novo, isso é antigo, mas é esquecido. Não falamos de serviço, não comentamos sobre isso, não conversamos, não pregamos sobre isso, não pregamos sobre o servir. Mas o próprio Jesus, ele faz esse exercício com vigor em todo o seu ministério. Jesus não fica à parte de tudo, não. Ele serve no seu ministério. Ele mostra isso no seu ministério. O exercício do servir, ele requer de nós todo o nosso amor. Jesus serviu com amor. Jesus demonstrou sua fé através de obras. Jesus serviu com todo o amor que ele tinha. Porque o serviço sem amor é vazio. Quantas pessoas servem por religiosidade?
Os fariseus, eles serviam, até serviam, mas eles eram religiosos. Então, de que adiantava o serviço que ele prestava? Não adiantava de nada. E Jesus requer de nós não só o servir, mas o servir com amor. O servir sem amor, ele é vazio. Jesus é muito enfático ao dizer isso. Quando a gente abre lá em nossa Bíblia em Mateus 6, se você puder ir lá, tiver com a sua Bíblia. Mateus 6, versículo 1, é um texto muito conhecido, mas a gente deixa passar essas coisas. Guardai-vos em fazer a vo não, espera aí, só trocar a versão. Vamos lá, isso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto com vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já têm o seu galardão. Mas quando deres esmola, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Jesus é muito claro e enfático ao dizer que nós não devemos servir por vanglória, nós não devemos servir porque as pessoas querem ver, nós não devemos fazer porque tem alguém vendo. Mas nós devemos servir com todo o nosso amor, com toda a verdade da comunhão do corpo. É para isso que nós fomos chamados. É por isso que nós fomos chamados. Áquila e a sua esposa, eles amaram tanto, tanto o serviço, que eles são reconhecidos, eles são recompensados publicamente por Deus, por terem sua história escrita no livro dele. Uau, é muito demais. Quando a gente olha isso, será que nós vamos amar tanto o serviço do Senhor a ponto dele nos reconhecer publicamente? Não que esse seja o objetivo, porque se for, meu filho, ele não vai te reconhecer, porque o Senhor é justo. Mas se for de todo o nosso coração serviço, nós deixaremos um legado pelo nome dele. Porque a nossa história não vai refletir em nós. A nossa história é só um espelho vai refletir a luz dele. Aqueles que são criados à imagem do Criador, a completa imagem dele, a face do Pai. Refletem suas ações a face do Pai. Caminham à face do Pai. Os passos do Criador. Em tudo o que fazem, eles refletem aquele que os criou. Servir é isso, é refletir o Pai em tudo que nós fazemos. Não só no nosso serviço dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. É servir o Pai. Você não está servindo a pessoas, você não está fazendo por pessoas, você está fazendo para o Pai, o Criador, o Deus Supremo. Aquele que te fez a imagem dele, a imagem dele. No latim, é a imagem dele. Então, aquele que te fez a imagem dele, quer que você reflita ele, você possa refletir ele através do seu serviço. E eles amaram tanto que eles foram reconhecidos publicamente pelo Pai. Eles seguiram o legado do mestre. Eles deixaram o seu legado. Por quê? Porque eles refletiram o Pai em verdade. Quando Jesus diz, Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito, verdade. Ele diz que Deus está procurando filhos à imagem dele, como ele criou no jardim, que, que possam compartilhar do próprio Pai, com toda a verdade e com toda a sinceridade, com vestes brancas. Não porque nós temos vestes brancas, mas porque ele nos deu vestes brancas. Cara, quando eu entendi isso, foi muito demais. Eles deixaram um legado. Bom, Josadak Lima,
escritor do livro Liderança Excelente, Legado Espiritual, e abrindo parênteses aqui, eu super aconselho, ele vai dizer o seguinte: portanto, é muito importante entender a história da salvação de Deus, que consiste numa sucessão de geração que transmite a outra memórias vivas que revelam a presença de Deus e as suas ações poderosas, realizadas em favor do seu povo. E ele pergunta: por que devemos deixar um legado? Ele mesmo responde, o autor: primeiro, para que a nossa geração confie em Deus e mantenha a memória viva do projeto divino da história. E segundo, para que a futura geração não repita os erros de infidelidade do passado. Para isso, os filhos precisam ouvir dos pais os ensinos sadios que lhe contaram. Hoje, Deus não está só falando para nós aqui do Ignição, ou seja, você que está ouvindo isso, só para servir. Ah, serve, faça. Não. Sirva por um legado, sirva por uma história, sirva por duas gerações, a sua e a que virá. Sirva por uma história que não acabará em você, uma história que deverá ser continuada. Sirva. Como é importante o legado, olha só. Jacó já tinha morrido há muito tempo, mas a mulher samaritana, ela cita ele. Ela fala: será que é mais importante você do que a água que veio do poço do nosso pai Jacó? Será que é mais importante você que está aqui agora? Ou a história que nos foi deixada? Ou o nosso pai que nos foi deixado? Ou o legado que ele deixou? Esse poço é o legado. Entende? Então, quando a gente deixa um legado, quando a gente deixa claro o legado, quando a gente reflete esse legado, uau, é demais, cara. O ministério de serviço ou voluntariado, ele é tão necessário como os outros ministérios. Paulo cita eles na mesma intensidade. O ministério profético e o ministério de serviço. Porque não há pirâmides no reino. No reino há filhos na mesma linha, na mesma medida, que querem o mesmo objetivo, refletir ao Pai. E nascemos para o mesmo objetivo, refletir ao Pai. De forma diferente, uns em serviço, outros em profecia, outros em ensino. Mas seja qual for, nós estamos juntos, lado a lado, nós estamos de mão dada. Eu não estou na sua frente porque eu estou ensinando, ou você está nas minhas costas. A Bia, desculpa te citar, líder, mas a Bia não está na nossa frente porque ela é líder. Ela está do nosso lado, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Priscila e Áquila deixaram um legado de serviço excelente, que ouvimos até os dias de hoje. Quantas pessoas passaram pelo mundo e deixaram um legado de serviço excelente? Não só no serviço braçal, como Priscila e Áquila, mas na pregação do Evangelho. Temos Billy Graham, recentemente. A história viva, a memória viva de um homem que amou o serviço do envio da mensagem do reino. Temos pessoas que amaram tanto a palavra de Deus que eles lutaram para dividir uma igreja, não dividir de quebrar a rebeldia, mas dividir em favor daquilo que era a verdade. E assim como Jesus orou: Pai, a tua palavra é a verdade. Lutero amou, Calvino amou, os reformadores amaram. Pessoas que amaram o serviço. Entende? Elias amou, Isaías amou a profecia a ponto de aparecer na frente do Criador e dizer: meus lábios são impuros. E o próprio Criador envia um anjo para purificar os lábios dele. Ezequiel amou tanto a profecia, o ministério profético, que ele faz uma alusão de um rio tão poderoso. E mais tarde a gente descobre que esse rio é o rio do próprio Deus que desce do seu trono. E que irriga não só a cidade santa, mas é que ela faz o contorno por toda a terra. Esse rio é a glória dele estendida por todos os mares. Cara, é muito demais você pensar nisso. Exerça
o serviço de forma excelente, seja qual for. Que possamos servir nossas famílias, nossa igreja local, que possamos servir o Ignição. Talvez esse seja um chamado de Deus para você servir o Ignição. Com amor, com dedicação, com excelência. Eu e você devemos servir esse movimento com todo o amor que nós temos. Porque isso não vai parar na Beatriz, não vai parar no Gabriel, não vai parar em mim, não vai parar em mim, Rafael. Não vai parar no Sama, nem ninguém que está aqui. Isso é para ser continuado. Não nasceu para morrer, mas nasceu para perpetuar. Porque o Pai permitiu isso. E se o Pai permitiu, é o plano dele. Vai servindo com amor, dedicação e excelência. E lembrando sempre das palavras do nosso Mestre Jesus. O que Jesus nos diz? Só você abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, desculpa, versículo 42. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando para si, disse-lhes: Sabei que os que julgam príncipe dos gentios deles se assenhoriam, os seus grandes usam de autoridade sobre ele. Mas entre vós, entre vocês, meus filhos, não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, que seja vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Deus Criador que se fez carne, sabe? O Verbo que habitou entre nós, aquele que ao haja lá do início e ao fim de todas as coisas, aquele que se fez carne e morreu por nós, ele mesmo diz que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Então, seu grande mestre poderoso e criador estava no meio de nós, serviu. Por que nós não serviremos? Com amor, com dedicação e com excelência. Serviço que por vezes não é religioso em si. A gente tem Daniel. O serviço dele não era da religião, mas ele serviu com tanta excelência que ele demonstrava o Criador no seu serviço. A gente tem José, ele serviu com tanta excelência que demonstrava o Criador no seu serviço. A gente tem homens e mulheres que serviram com tanta excelência que demonstraram o Senhor no seu serviço. Priscila e Áquila construíam tendas e colaboravam com os apóstolos na pregação da palavra, na proteção dos fiéis, no guardar dos filhos, do próprio Criador. E esses mesmos são reconhecidos pelo Pai publicamente, pelo seu servir de todo o seu coração. Talvez a mensagem, talvez não, com certeza. O que o Senhor tem para falar conosco é: sirva com excelência. E lembre-se, sirva por um legado. Sirva por aquilo que você foi chamado. Sirva com todo o amor que te resta, com todo o amor que você tem. Não porque o Pai vai te recompensar publicamente, mas porque isso é tudo o que nós possamos dar ao Pai. Dê o seu tudo. Se o seu tudo é o ensino, procure, pesquise, ensine com amor. Se o seu tudo é o seu instrumento, se prepare e toque com amor. Se seu tudo é a sua arte, se dedique horas e horas à sua arte, por amor. Dê o seu tudo e sirva por um legado, assim como Priscila e Áquila. Eles serviram pelo amor que eles tinham ao Senhor. E o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar a cada dia a servir por um legado, servir por aquilo que vai ser deixado, servir por 2 gerações, pela nossa, pela que virá, para nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Que o Senhor continue sendo a nossa rocha e que Ele seja o lugar de refúgio. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que nós nunca possamos deixar de lembrar que o serviço para o Senhor é mais importante do que todas as coisas. Nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Amém.